da Palestina, da Síria, da Babilônia, não consegue anexar totalmente ali a Pérsia, né, a Pártia, os medos, mas prossegue aí exercendo influência sobre essas regiões, ok? E as regiões mais ao norte também, o que é chamado Ásia na época, que hoje é a Turquia, Bitínia, tá certo? A Grécia, né? Nós temos aí a anexação e a formação do vastíssimo Império Romano. Alto Império vai de 27 a.C. a 335 da Era Cristã. Nós temos aí a fase de ascensão do Império Romano. Império Romano que existe já desde 700 a.C., tá? E aí vem nas suas lutas internas, estabelecendo-se como um reino, uma república, tá certo? Fortalecendo as primeiras grandes guerras que foram contra Cartago, tá ok? Vencidas então essa batalha, começa agora a expandir seu domínio sobre regiões mais longínquas. Então, de 27 a.C. a 235 d.C. vai ser a fase de ascensão. E de 235 a 476 vai ser agora o declínio. Então vai caindo até Roma do Ocidente cair diante das hordas de bárbaros, tá ok? Permanecendo apenas o Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Alto Império, relativa estabilidade, relativa paz entre províncias e conquistas, aquilo que já havíamos discutido da Pax Romana. Então, como Roma ele domina todas essas regiões, já anexa todas essas regiões, claro, para as terras anexadas, os povos anexados, era uma catástrofe, né? Eles perderam sua independência, perderam sua soberania, mas de modo geral você tem a eliminação das batalhas, constantes guerras entre os pequenos reinos e até cidades-estado. Então havia um clima de muito divisionismo. Então pequenos reinos sempre guerreando entre si, então haviam sempre situações de conflito, situações de batalha que tornava as viagens internacionais quase impossíveis. E quando você tem a ascensão de um grande império, como foi o Império Romano, com toda a sua organização, seu poderio bélico, né, seu poderio militar e a sua capacidade administrativa, tá certo? Com a Pax Romana, a legislação, a fundação de estradas, tá ok? Os interpostos, as representações romanas dos cônsules nas regiões, você tem então uma melhoria na situação da pacificação. Então os reinos perdem sua soberania, mas por outro lado estão pacificados, assim facilita o trânsito. Então as pessoas podem transitar com mais facilidade, tá ok? Baixo Império, crises econômicas, lutas sociais, né, desagregação, conflitos, instabilidade política e invasões bárbaras. Então, aqueles que estavam fora, né, das dominações romanas, sempre lutando contra eles, até que com enfraquecimento central, desestabilização, né, conflitos internos, corrupção, né, dentro da casa imperial, diversos golpes de estado sucessivos, você tem o enfraquecimento do poder central e agora a invasão dos bárbaros e a destruição do império, tá ok? Então, o Império Romano, Augusto, 27 a.C. até 14 d.C. Tá ok? A ascensão aí de Augusto. Dinastia Júlio-Claudiana, dificuldades políticas. Você tem Tibério, de 14 a 37. Calígula, de 37 a 41. Cláudio, de 41 a 54. E esse é particularmente interessante para nós, porque ele é o pai de Nero, que reina de 54 a 69. Que será a figura abordada aí com relação às perseguições ao cristianismo. Então, as perseguições que se iniciam na época de Nero, tá ok? 69 ano dos 4 imperadores, Galba, Otto, Vitérios e Vespasiano. Início da nova dinastia, dezembro de 69, ok? Temos então um pouco da história, né, pregressa de Roma, acerca dos imperadores que promoveram grandes perseguições contra o cristianismo. Você tem Nero, de 67 d.C., Domiciano, de 81 d.C., Trajano, 108 d.C., Marco Aurélio, 162, Severo, 192, Maximino, 235, Décio, 249, Valeriano, 257, Aureliano, 264 e finalmente, e o pior, né, dentre eles, uma das piores perseguições, a de Diocleciano, de 313. Inclusive vimos até alguns vídeos passados aí, como
A perseguição de Diocleciano foi tão intensa e se tornou tão detestável, a figura dele se tornou tão detestável para a representação cristã, que logo que eles tiveram oportunidade, eles trataram de reorganizar o calendário, quando surgirá a iniciativa, né, do estabelecimento de outros marcos para o calendário, a contagem do tempo a partir da ótica cristã, né? Então, tirando aí Diocleciano como marco histórico, o que estava até aquele presente momento, né? Tantos anos depois da ascensão de Diocleciano. Só que Diocleciano foi um verdadeiro demônio que perseguiu intensamente os cristãos para tentar eliminá-los totalmente, extingui-los, ok? Então nós temos aí a figura, né, desprezível de Diocleciano, 303 depois de Cristo. As perseguições, uma lista aí para você ter noção, tá certo, de tudo quanto passaram nossos irmãos para manterem, tá certo, acesa a chama do evangelho, o preço que eles pagaram. O preço que foi pago para que essa mensagem fosse comunicada, esses textos fossem preservados e chegassem até a nossa época e nós pudéssemos nos denominar cristãos, okay? Crente na pessoa bendita de Cristo Jesus. Você teve a perseguição de Nero, 64 a 68, Domiciano, 81 a 96, Trajano, 112 a 117, Marco Aurélio, 161 a 180, Sétimo Severo, 202 a 210, Máximo ou Trácio, 235 a 238, Décio, 250 a 251, Valeriano, 257 a 259, Aureliano, 270 a 275, Diocleciano de Galério, 303 a 311, tá certo? Todo esse período de intensa perseguição do Império Romano contra o cristianismo. Vamos lá, vamos seguir adiante. Antes de falarmos especificamente da perseguição sobre Nero, nós queremos só relembrar que os mártires da igreja estão demonstrando a sua coragem, a sua confiança, a sua fé em Cristo já desde antes da ascensão desse imperador. Então você tem primeiro a figura de Estevão, foi o primeiro mártir da igreja cristã, e de acordo com a Bíblia ele foi apedrejado, Atos 7, 54 a 60. Ele morreu orando, suas últimas palavras foram: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então a visão que ele tem do Senhor Jesus de pé, à destra de Deus, para receber o seu servo, o seu filho. Essa figura ilustrativa, inclusive colocando em primeiro plano ali aquele rapaz que está um tanto distante, provavelmente sendo representado de Paulo segurando as vestes daquele que apedrejam Estevão, tá ok? Essa figura é apenas ilustrativa, tá ok? As fisionomias aí remetem mais a pessoas europeias, tá ok? Do que palestinas de verdade, né? Mas você tem apenas uma ilustração. Outro exemplo de Marte, antes de Nero, antes das grandes perseguições. Essas perseguições são internas, perseguições do judaísmo, tá? Quando a igreja estava ainda no contexto judaico. Com relação à figura, a mesma questão, é meramente ilustrativa. As pessoas que estão representadas aí são muito mais europeias. Tiago Maior, irmão de João. Então a questão lá dos Tiagos que há na Bíblia, né? Pelo menos 4 Tiagos, sendo um deles autor da carta e meio irmão de Cristo e líder, um dos líderes no concílio, e outro é o Tiago Apóstolo, irmão de João, tá, okay? Que inclusive foi um dos primeiros o primeiro mártir apóstolo, tá? O primeiro mártir apóstolo. Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a ser morto por causa da palavra de Deus. Atos 12, 2 nos informa que ele foi decapitado a mando do rei Herodes Agripa I. Clemente de Alexandria, um dos pais apostólicos, conta nos detalhes de sua morte. Diz ele que, ao ser conduzido ao local de seu martírio, seu acusador foi levado ao arrependimento e, caindo aos pés de Tiago, pediu-lhe perdão. Logo após, confessou-se cristão e foi morto juntamente com aquele que antes o havia acusado. Juntos foram decapitados. Então isso aqui não é Bíblia, tá? Isso aqui é tradição. Então você tem, por exemplo, Eusébio de Cesareia. A gente vai ler bastante textos de Eusébio de Cesareia, de Flávio Joséfo. Então são tradições antigas que ilustram, né, que podem trazer informações valiosas, né, trazendo mais esclarecimentos. Mas não tem a força de um cânon. Então o cânon é verdade divina revelada. Aqui é uma informação de acréscimo, tá ok? Então ela não pode ser
encarada como se fosse uma revelação divina, mas é interessante. Tiago, irmão do Senhor, bispo de Jerusalém. E aí nós temos aí Tiago, meio irmão do Senhor, né? Tiago, irmão do Senhor, meio irmão, porque só eram irmãos por conta da mãe, né? Então, pai, somente eles eram filhos de José. Tiago, meio irmão do Senhor e autor da carta que leva seu nome, com 99 anos, foi espancado e apedrejado pelos judeus até a morte. Isso se deu no ano 63 depois de Cristo. Os judeus lhe ordenaram que de uma das galerias do templo clamasse que Jesus de Nazaré não era o Messias. Então tentaram coagi-lo a negar o Senhor Jesus. Mas em vez de falar assim, ele anunciou à multidão que Cristo era o Filho de Deus e juiz do mundo. Então seus inimigos enraivecidos o lançaram ao chão e o moeram com pancadas. Não estando ainda completamente morto, acabaram de matá-lo com pedradas enquanto ele orava pelos seus inimigos. Temos aí a tradição também nos falando acerca da morte do Tiago, que foi líder do Concílio de Jerusalém, autor da epístola, né? E meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Então temos aí Estevão, Tiago apóstolo e Tiago, meio-irmão de Cristo, e aí sendo descritas, né, a sua forma de martírio, a forma como entregaram sua vida a Cristo, né, como confiaram de fato em Cristo até o fim, e foram até a morte, mas não negaram ao santo nome do Senhor Jesus. O preço que eles estavam dispostos a pagar para não negar a sua fé, para permanecerem fiéis à palavra de Deus, fiéis à pessoa bendita de Cristo. Qual é o preço que estamos dispostos a pagar na atualidade? Nós estamos atravessando um período de pandemia e nós estamos vendo cada vez mais levantar-se uma atitude de oposição, tá certo? Oposição aberta ao cristianismo. Então, mesmo que em alguns momentos também se levantam algumas lideranças que são a favor e que fazem defesa da fé, mas de modo geral, as instituições, tanto globais como nacionais, nós temos visto uma atitude, tá certo? Ou de tentar ignorar o cristianismo como se fosse algo totalmente irrelevante, algo totalmente algo passageiro, algo que não tem qualquer importância, qualquer valor, algo que ficou relegado ao passado, ou de fato uma atitude belicosa de tentar combater o cristianismo, tentar silenciar, tentar fazer com que seu raio de influência seja cada vez mais diminuído. Então nós temos visto a passos lentos levantar-se o que pode vir a ser uma grande perseguição. Então pode ser que no futuro próximo vejamos de fato uma nova intensa perseguição global ao cristianismo. Okay? Então nós temos visto perseguições locais, como por exemplo a situação da janela 10/40, que engloba os países norte-africanos, tá? Engloba os países árabes e engloba também a península, o grande subcontinente indiano e o Extremo Oriente. E aí a China comunista, a Coreia do Norte comunista, né, os países de influência árabe regidos pela lei muçulmana. Então você tem os países do norte da África, que séculos atrás foram grandes locais de crescimento, de florescimento do cristianismo, como por exemplo Alexandria, no norte do Egito, né, e outros territórios ali, a Palestina, né, onde os cristãos de fato estavam ali em Jerusalém, estavam em Antioquia, estavam na Síria, Damasco, né, mas atualmente você tem ali o estabelecimento do islamismo, tá ok? A Sharia, que é a lei islâmica, e a perseguição intensa aos cristãos. Então você tem essa situação que é bastante grave na janela 10/40, mas que nada impede que também se alastre pelo mundo e se manifeste como uma atual perseguição global contra o cristianismo. E se essa situação vier a se agravar, de fato, né, conforme já está predito na Sagrada Escritura, que os últimos dias seriam dias trabalhosos, seriam dias difíceis, né, que de fato nós veríamos uma piora na situação geral. Inclusive Cristo em determinado momento declara: será que quando o Filho do Homem voltar achará fé na terra? Então ele falando já de toda essa onda de ceticismo, né, essa onda de paganização. Então Cristo já demonstrando o que seria o clima para os últimos momentos, antes da sua vinda gloriosa, antes do arrebatamento da igreja. Então, se antes de sermos arrebatados nós virmos um crescimento exponencial dessa perseguição a ponto de ameaçar o nosso conforto, ameaçar a nossa integridade física,
tentar cercear, né, as nossas oportunidades. Será que você está pronto para este momento? Será que você está pronto para essa perseguição? Aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração, como diz a palavra de Deus. Então, olhando para esses exemplos, né, conforme a gente viu, é um primeiro momento, dei ênfase no Concílio de Jerusalém, a importância desse concílio, o crescimento do Império Romano, início, né, das perseguições, e a perseguição primeiro dentro do contexto judaico, com a figura de Estevão, Tiago apóstolo e Tiago meio irmão de Cristo. A perseguição e a fé que demonstraram, esses três primeiros grandes campeões da fé, que de fato demonstraram para nós que o seu tesouro estava completamente depositado em Cristo. Como Cristo mesmo disse, né, aquele que tentar guardar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que tentar zelar, proteger, né, resguardar a sua vida, perderá. Mas aquele que entregar a vida ou perder por amor a mim, tá certo? Fundamentado nesse amor, confiando plenamente nesse amor, acha-la, porque a vida está em Cristo Jesus. Ele é o autor da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, aquele que entrega a sua vida por amor a Cristo tem a certeza, tá certo, de que Cristo é o garantidor da sua vida eterna. Porque se ele ressuscitou, nós também com ele, juntamente com ele, ressuscitaremos, tá ok? Então, encerro aqui esse primeiro momento da nossa aula, sabendo que daremos continuidade agora com o próximo vídeo, tá certo? Ao período de fato de perseguição dentro do governo de Nero, perseguição imperial, perseguição do Império Romano contra os cristãos, que agora já estão espalhados, né, pelo Império Romano, já são um grupo grande, volumoso, maior do que os judeus, e são um grupo distinto dos judeus. Então os romanos agora não confundem os judeus com os cristãos, eles fazem a distinção em alguns momentos, sendo tolerantes com os judeus, mas não com os cristãos, que fazem de fato um evangelismo, né, missões, ganham almas para Cristo, então integram essas pessoas do Império Romano dentro da fé cristã, tá ok? Em alguns momentos o Império Romano exercerá perseguição contra ambos, contra judeus e contra romanos, contra judeus e contra cristãos, tá ok? Agradeço você ter ficado até aqui conosco, peço para que você continue no nosso próximo vídeo. Se você gostou da aula, curte, compartilha, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando sua vida em nome de Cristo Jesus.